Então, eu tenho uma URA preparada aqui no ambiente para mostrar para vocês um pouquinho da construção desse fluxo, né? Até para a gente conseguir trocar algumas ideias aqui sobre o que pode ser feito aqui dentro, né? A URA Cloud aqui, ela é construída dentro da nossa boteria, tá? Então, vocês vão ver que tem similaridades, tá? A questão dos blocos, ligação, é tudo muito próximo, tá? Com a nossa boteria atual. Inclusive, o módulo da URA é disponibilizado aqui dentro da própria boteria, mas como eu falei, estou aqui em um ambiente de teste. Eu vou acessar aqui a minha URA, e aqui dentro a gente tem vários indicadores, tá? E como eu falei, novamente, questão do ambiente de testes, né? Essa URA que não é de fato utilizada, acaba não mostrando os relatórios, mas a gente tem aqui em produção, né? Para os clientes que já utilizam, diversas opções aqui de relatório para acompanhamento do tráfego dentro da nossa URA. Similar à boteria, a gente tem algumas opções aqui de identidade. Essas opções de identidade são internas, tá? Elas só se aplicam para a URA que a gente está visualizando. Então vocês podem colocar nome, descrição. Caso vocês tenham mais de uma, vocês conseguem se organizar aqui dessa forma. Aqui nós temos algumas opções de integração, similar à boteria. Nós temos a opção de integração com SMS, algumas opções aqui de configuração da própria integração da URA Cloud, TTS, DAC, que é o Dialer System, né? Basicamente para integrar com a configuração de distribuição das chamadas para atendimento humano. WhatsApp, Topdesk, ChatGPT, Nama e Zendesk. Então, atualmente a gente tem essas opções aqui disponíveis. Um exemplo aqui é a questão do SMS. Eu tenho uma campanha aqui configurada com os meus dados, então a gente consegue fazer com que a URA dispare um SMS em determinado ponto para esse cliente que está entrando em contato por telefone. Similar à boteria, não existe contato ativo feito pela plataforma, né? Tudo parte de alguém efetuando uma ligação aqui para o sistema, navega pelas opções e se em algum ponto a gente resolver que quer enviar, né, disparar um SMS, dadas as configurações aqui, a URA vai fazer o disparo, né, desse SMS com a mensagem que vocês quiserem. Mesma função aqui para o WhatsApp, né, disparo de HSM. Então a URA também tem a possibilidade de disparar mensagens. Através de um atendimento receptivo, né, em alguma parte do ponto, a gente consegue realizar a integração e disparar uma mensagem ali para o contato. As outras integrações aqui, eu não acho necessário a gente entrar muito a fundo, porque são mais questão de configuração mesmo, né? Por exemplo, aqui do DAC, para distribuir as chamadas, Zendesk, questão dos chips. A ideia hoje é mesmo dar um exemplo aqui para vocês da construção do fluxo e algumas possibilidades que vocês podem utilizar, né, no dia a dia de vocês. Ao lado aqui das integrações, a gente tem a opção dos bancos de áudio. Então aqui basicamente a gente consegue subir arquivos, né? Não é obrigatória a utilização do TTS, tem uma cobrança, né, inclusive por geração de variável, enfim. Então a gente tem a possibilidade de áudios serem gravados, salvos na máquina, e você sobe os áudios aqui. Todos os áudios que foram feitos, né, o upload aqui dentro, vocês vão encontrar ele aqui também dentro do banco de áudios, como dentro do fluxo, né, na parte que vocês resolverem utilizar. Então aqui dentro vocês têm a opção de editar, excluir, trocar e dar play nesses áudios, né, que vocês fizeram o upload aqui dentro, para a questão de controle, né? Então, como tem a parte da cobrança, né, em cima da geração dos áudios ali pelo TTS, é interessante que a gente consiga subir, né, os áudios. Se o áudio tiver aqui feito o upload, não tem a geração pelo TTS, não vai ter aquela geração de texto, fica imputado de forma fixa aqui dentro. E com isso, você acaba não sendo cobrado pela geração do áudio em si. O áudio sempre pode ser fixado, né? Vocês podem subir algum áudio aqui dentro e utilizar em alguma parte do fluxo. Só que se vocês precisam verbalizar alguma informação variável, aí não tem jeito, né? Só utilizando o TTS mesmo para poder captar. Então a gente pode perguntar um nome do cliente, por exemplo, alguma informação, CPF, alguma coisa. E a nossa URA pode devolver essa informação para a pessoa. Para isso, para ela conseguir verbalizar as variáveis, né, a gente tem que utilizar o TTS. A gente não consegue imputar, né, sem o TTS ali para poder verbalizar, já que não é um valor fixo, né? Então, 90% dos casos você consegue utilizar aqui os áudios já fixados. Do contrário, você consegue utilizar ali o TTS para verbalizar o que você precisar. E aqui do lado do banco de áudios a gente tem as nossas variáveis, né, da mesma forma que a gente encontra lá na boteria. A gente pode armazenar informações e utilizar em outras partes do fluxo e também devolver, né, para o cliente que está efetuando essa ligação para a gente. Então aqui eu já tenho algumas variáveis, como celular, escolha, captura, CPF, enfim, que são utilizadas aqui dentro do meu fluxo. A gente faz a pergunta, o cliente nos informa a resposta, fica salvo na variável e a gente consegue utilizar em outras partes do fluxo até devolver para o cliente, né? Confirmar, me informe seu CPF. A pessoa faz a digitação do CPF ali pelo telefone,
a gente salva isso na variável e pode devolver, olha, seu CPF é o número X. Está certo, está errado. Se estiver certo, a gente vai prosseguir com o fluxo, né? Se estiver errado, a gente pode retornar para ele tentar digitar novamente. Então a gente tem a captura, né, do DTMF ali, a pessoa vai digitando, a gente consegue armazenar essa informação, né, digitada, né, e utilizar ela em alguns pontos aqui do nosso desenho. Aqui a gente tem a opção dos números, tá? Só para a gente conseguir visualizar os números que estão atrelados à URA. Aqui a gente tem um número de teste, tá? Só interno, mas vocês vão conseguir ver, né, todos os números que estão atrelados a determinada URA. Então, uma URA pode ter 5, 10, 15 números, enfim, todos seguindo ali o mesmo desenho. São só os canais de entrada, né? Então, um bot, né, basicamente a URA Cloud, pode ter ali diversos números em cima, todos vão seguir esse mesmo fluxo que a gente desenhou aqui dentro. Aqui na direita a gente tem as opções de horário, né, vocês conseguem configurar horários de funcionamento e aplicar eles em determinadas partes ali da nossa URA, né? Então, digamos, o cliente liga, a gente coloca uma verificação de horário, né, configura esse horário aqui dentro. Aqui a gente já tem feriados, e vocês podem subir, né, uma lista de feriados. A gente tem aqui, inclusive, da mesma forma que a boteria, né, uma opção ali de puxar automaticamente os feriados do Brasil. Com os feriados, horários, enfim, todos programados aqui dentro, a gente consegue utilizá-los dentro do nosso fluxo e fazer uma verificação simples, né? A pessoa liga, a gente consegue colocar a verificação logo no começo. Se for em horário de atendimento, vai continuar. Se estiver fora do horário programado, vai dar uma mensagem de encerramento, informando o horário, ou seguir para um fluxo completamente diferente, da mesma forma que é na boteria. E pelo fato de a gente conseguir imputar feriados, a gente pode conseguir criar uma regra, né, diferente. Então, se é Natal, uma mensagem de Natal. Se é Ano Novo, uma mensagem de Ano Novo, enfim. Mas o foco principal é realmente conseguir definir o horário de abertura da URA, né, para a pessoa não ficar navegando e no final acabar não sendo atendida. Então aqui vamos entrar no fluxo, vou clicar aqui na parte superior direita em editar, e aqui dentro a gente tem o desenho da URA. Tá? Essa aqui é uma URA que eu acabei criando um tempo atrás, para fim de teste mesmo e apresentação. Aqui na sequência eu vou tentar fazer uma ligação para a gente poder escutar, né, todas as partes em conjunto, mas eu vou explicar aqui para vocês basicamente como está funcionando esse desenho, né? Depois eu ligo e tento colocar o áudio aqui para vocês conseguirem ouvir. Mesma interface da bateria, praticamente tudo igual, aquela função dos blocos, os blocos conectados, é muito, muito parecido. Tá? E a gente parte aqui desse ponto inicial. Da mesma forma que é com a bateria atualmente, se alguma mensagem bate no nosso bot, através do WhatsApp, enfim, ela parte desse ponto inicial e vai seguindo as ligações. Que nesse caso seria a ligação, se alguém ligar, vai bater no ponto inicial e vai seguir todas as ligações que estão programadas aqui dentro. Então, se alguém ligar aqui para o meu ambiente, a gente vai tocar uma mensagem de saudação. Aqui está verbalizado, né? Eu optei por utilizar o TTS, até pelo fato de ser um ambiente de homologação. Na época a gente não estava conseguindo subir os áudios, né? Então essa aqui ficou basicamente toda construída em TTS. E aqui a gente tem o áudio, né? Olá, você ligou para a pizzaria do Bracini. Somos uma pizzaria especializada em delivery. No momento não temos atendimento presencial. Aqui a gente consegue ouvir a mensagem que a gente digitou. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir o áudio da minha máquina. Não. Não? Deixa eu tentar trocar o compartilhamento aqui, então. Okay. Só um instantinho. Eu acho que fica um pouquinho mais fácil da gente conseguir escutar junto. Vamos ver se agora o áudio vai ser reproduzido. Olá. Você ligou para a pizzaria do Bracini. Somos uma... Conseguiram ouvir o áudio dessa vez? Sim. Vou colocar todo o áudio aqui, então, só para vocês terem uma ideia. Mas é basicamente o TTS. Né? Ele faz uma verbalização ali bem... Olá. Você ligou para a pizzaria do Bracini. Somos uma pizzaria especializada em delivery. No momento não temos atendimento presencial. E vocês conseguem também escolher que tipo de voz, né, que o nosso robô, né, a nossa URA aqui vai utilizar. Deixa eu dar uma saída do editor. A gente tinha uma forma aqui de escolher a voz padrão. Né? Então se eu clicar aqui em integrações e TTS, eu vou poder escolher uma voz padrão para todos os blocos. Então eu vou colocar como se fosse uma default. Sempre que um bloco for criado, ele vai verbalizar com o TTS que a gente imputar aqui dentro. E aqui a gente pode escolher alguns idiomas, o gênero e as diversas vozes que a gente tem aqui dentro. Então a minha URA toda está sendo construída utilizando a voz aqui do Antônio. Vocês podem trocar a voz aqui e colocar algum teste. Né? Então eu posso colocar aqui teste. A gente vai fazendo, né, a verbalização ali em tempo real para poder escutar e verificar qual que é a voz mais agradável. Vocês podem digitar o que quiser aqui dentro. Mas a minha foi toda construída aqui com a voz do Antônio. Vocês podem optar por uma voz feminina, masculina, e escolher que ficar mais agradável para você. Eu recomendo sempre deixar tudo com a mesma voz, né, para ficar mais consistente, em vez de ficar trocando manual aqui em cada um dos blocos. Então, assim que alguém ligar, ele vai escutar essa mensagem de saudação,
e aqui embaixo a gente já tem uma validação de horário. Como eu falei, a gente tem alguns grupos criados, né? O grupo de feriados que eu criei. Se alguma ligação após a saudação aqui entrar na nossa URA e bater nessa regra aqui dos feriados que eu criei anteriormente, ele vai direcionar aqui para o bloco dos feriados. O bloco dos feriados está aqui à esquerda e tem uma mensagem específica, né, que vai ser tocada somente quando for um feriado que eu programei anteriormente. Infelizmente não estamos abertos devido ao feriado. Por favor, retorne a sua ligação em outro momento. Perfeito. E daqui a gente já passa para um bloco específico, que é o bloco de encerramento da chamada. E aqui dentro a gente consegue colocar blocos não, né, informações com chave e valores. Então sempre que for encerrada a chamada, batendo nesse bloco, eu vou receber essa chave aqui, né? Essa chave já está dentro do meu bot, é basicamente uma variável. Então, toda vez que uma ligação bater aqui, essa variável, digamos aqui, encerramento do feriado, vai receber o valor true, né? E futuramente nos meus relatórios eu vou poder ver as ligações que bateram ali, consequentemente, tiveram essa chave com o valor true. Então, se a chave tiver lá encerramento feriado true, que é o verdadeiro, significa que a pessoa navegou, bateu aqui em algum feriado e passou pelo bloco de desligar a chamada. Então, é uma parte que a gente tem de gestão, né, basicamente. Eu não precisaria ver chamada por chamada, enfim, para ficar fácil, né, da gente conseguir consultar e ter os dados que a gente precisa em relatório. Tem como imputar aqui uma chave, que é uma variável, e um valor para ela. Então, sempre que alguma ligação bater aqui, a gente vai receber o dado que foi encerrado pelo fato de ser feriado, né? Encerramento underline feriado. Caso esteja fora do horário que a gente configurou, aqui em cima a gente tem o primeiro grupo, né? Que é uma regra. Essa regra a gente configurou anteriormente, que são a regra dos feriados, né? Então ali tem basicamente os feriados padrões aqui do Brasil. Se bater naquela regra, vai para o grupo de feriados. E aqui embaixo eu criei uma regra personalizada, ela está explicando o nosso horário de funcionamento. Essa regra personalizada, ela fica vigente do dia 7 até o dia 31 de 2099. Isso significa que vocês conseguem criar horários diferentes para períodos do ano diferentes. Que, como é só para ambiente de teste, eu quero que essa regra fique aqui por tempo indeterminado, então coloquei uma data bem grande para o final dela. Mas vocês podem criar diversas regras, né? Iniciando em tal data e terminando em tal data, e iniciando e terminando nos horários que a gente determinar aqui embaixo. Ligação entrou, viu que não era feriado, vai verificar agora o horário que eu imputei aqui. Se for até o 2099, né, das 8 até as 22, ele vai direcionar para o bloco menu principal, nos dias da semana aqui de baixo. Aqui eu marquei todos, né? Eu não quero que funcione no sábado e no domingo. Só desmarcar, ele vai atualizar. Sempre que uma ligação bater aqui, ele não vai para o menu principal, se for sábado e domingo. Se tiver marcado azulzinho, ele vai entender que é para prosseguir para o bloco de destino, que é o bloco que está aqui embaixo, que é o menu principal, esse aqui na parte inferior. Então aqui é basicamente uma configuração simples de horário de atendimento, eu não coloquei mais de um dia, não coloquei mais de uma semana, nem horários diferentes. Aqui a gente vai funcionar sempre, das 8 às 10, sem pausa, sempre que a ligação bater nesse horário, o cliente vai ser direcionado para o menu principal. E qualquer coisa que seja fora dessas condicionais, que é o feriado e o horário de atendimento, eu vou jogar para o fora de hora. Então aqui na minha cabeça, para mim, isso é o básico que eu preciso configurar. Eu não coloquei mais feriados, não coloquei mais informações de horário, é só o que eu preciso. Se for feriado, vai ser uma mensagem de feriado. Se tiver fora do horário, uma mensagem de fora de hora. Qualquer coisa diferente disso, eu vou entender que a minha empresa está funcionando, está fora do horário, desculpa, né? Qualquer coisa diferente do horário de atendimento e do feriado, eu vou entender que ela está fora de hora. Vai ser antes das 8 ou depois das 10. Com isso, a gente vai direcionar para o bloco fora de hora, que está aqui na direita. Né? Não é feriado, está fora do horário de atendimento, cai para o bloco de escape, que é o fora de hora. Igual funciona na bateria com aquela questão das condicionais. Aqui vocês poderiam criar uma condicional que trata especificamente a fora de hora. Mas, por nosso caso aqui, eu não acho necessário. Se não está dentro do horário, vai ser fora de hora e acabou. Então ele vai direcionar aqui para a direita. E aqui a gente tem uma mensagem de horário de atendimento. E vocês podem observar que aqui dentro tem uma variável. Nosso horário de atendimento é de variável horário de atendimento. No momento estamos fechados, Pizzaria Brasini agradece. Se eu der play aqui, essa variável que vai ser verbalizada com o valor que eu imputei ali padrão. Nosso horário de atendimento é de segunda a domingo, das 8 às 22 horas. No momento estamos fechados. Pizzaria do Brasini agradece a sua ligação. Por que eu escolhi utilizar uma variável aqui dentro ao invés de simplesmente digitar a semana e o horário? Para ficar mais fácil de trocar, né, esse valor futuramente. Caso o nosso ambiente aqui mude, né, a minha empresa não vai funcionar hoje vai ter um horário diferente,
Eu não vou precisar vir aqui, gerar o áudio de novo, trocar o texto, refazer esse trabalho que eu já tive. Então eu resolvi salvar o valor do nosso horário dentro de uma variável. Essa variável está aqui em cima, no canto superior direito. Se eu clicar aqui dentro, tem todas as variáveis que eu criei, né? Ele está utilizando essa, horário de atendimento. Se eu clicar aqui para editar, o valor está aqui dentro, de segunda a domingo, das 8 às 22 horas, que é exatamente o que ele está verbalizando aqui no TTS. Nosso horário de atendimento é de segunda a domingo, das 8 às 22 horas. Perfeito, é isso que eu preciso. Então, se em algum momento eu quiser trocar, a gente não vai funcionar hoje, a gente está com uma escala reduzida, enfim, eu não vou precisar vir aqui gerar outro áudio. Simplesmente venho aqui nas variáveis, seleciono minha variável horário de atendimento e troco a informação que está aqui dentro. Poderia trocar aqui domingo para sábado e trocar o horário, e isso vai ser refletido, porque o TTS ele está lendo o valor da nossa variável. Então ele sempre vai falar, vai verbalizar o que tiver dentro aqui do valor padrão. Se a gente não colocar um valor padrão aqui, ele vai falar só o nome da variável, ele vai falar horário, atendimento. Isso não vai funcionar para a gente. Então eu sempre tenho que colocar um valor padrão, a não ser que eu esteja esperando que o cliente me devolva essa informação, né? Que não é o caso aqui para o nosso horário de funcionamento. Depois da verbalização do fora de hora, ele vai ser direcionado aqui para o novo bloco, né, que desliga a chamada. Mesma função desse bloco da esquerda, né, ele só faz a chamada só vai ser encerrada. E aqui a gente utilizou outra chave, para mim saber que a chamada foi desligada pelo fato de estar fora de hora. A gente vai ter dois valores diferentes lá. Um valor que vai me dizer se foi encerrada pelo fato de ser feriado, e outro valor que vai me dizer se foi encerrada pelo fato de ter sido fora de hora. Passando aqui da nossa validação inicial, a gente entende que está dentro do nosso horário de funcionamento e ele vai ser direcionado aqui para o nosso menu principal. Muito parecido com a bateria. Dentro do menu nós temos as opções, opção 1, 2, 3 e 4. Toda vez que eu clicar numa opção, a ligação aqui ela fica destacada para mim saber para onde que está sendo direcionado. Então o 1 ele vai me levar para a opção referente ao cardápio. O 2 me leva para a opção referente ao cadastro. 3 me leva para uma opção que informa o nosso horário de atendimento, e o 4 a gente vai direcionar para o atendimento humano. Nesse caso aqui não está funcionando o atendimento humano, mas eu já deixei construído aqui como exemplo. E caso a gente identifique um comportamento de erro, a gente consegue direcionar para uma mensagem de erro também, novamente aquela opção de desligar a chamada. Aqui como eu estou usando essa função de desligar por erro, eu liguei um direcionador. Esse direcionador só está jogando para cá para cima. É igual a um bloco desses de baixo, só que ele tem outra chave. Então, sempre que uma ligação for encerrada por erro, eu vou saber, porque ele vai receber lá um encerramento erro, o valor true, que é verdadeiro. Então, todos os menus que eu tenho aqui, eles direcionam para o mesmo lugar. Então, eu recomendo a utilização dos direcionadores para vocês não ficarem construindo sempre a mesma coisa. Aqui ele só vai jogar para o bloco que está criado lá em cima. Encerramento erro, esse bloco aqui. Já coloquei aqui do lado, né, do ponto, até para mim saber, para mim não acabar excluindo. Da mesma forma que funciona ali com a bateria. Então, dentro do nosso menu, assim que alguém bater aqui, ela vai escutar essa mensagem que eu programei. Para começarmos o seu atendimento, por favor, selecione a opção desejada. Digite 1 para realizar o seu pedido. Digite 2 para verificar seu cadastro. Digite 3 para consultar nossos horários de atendimento ou digite 4 para falar com um de nossos atendentes. Perfeito, ele verbalizou as opções que eu queria. E aqui embaixo eu só construí, né, as opções do menu conforme o que eu digitei. Então, 1 é para realizar o pedido. Se eu digitar 1, ele vai me jogar lá para o cardápio. E o cardápio ele envia um SMS para o celular da pessoa contendo as informações que eu quero. Eu só fiz de forma diferente, ele não precisa enviar o SMS. Ele poderia verbalizar as opções, enfim. Mas para fim de demonstrar, né, algumas possibilidades, eu optei ali por fazer com que ele dispare um SMS por mim. E aqui dentro, a gente tem um áudio para repetição. Caso ele não consiga identificar a digitação aqui da pessoa, a gente vai tocar um áudio diferente. A gente não vai ficar simplesmente repetindo aquela opção. Então a gente consegue personalizar. Aqui embaixo eu tenho as outras opções de configuração do menu. Número de vezes para repetir o áudio ao errar ou não digitar nada. 3. Então eu estou dando 3 chances da pessoa digitar de 1 a 4. Se ela digitar 5, uma dessas vezes vai ser contabilizada e ela vai poder fazer mais 2 digitações. Ela tem 10 segundos para fazer a digitação dela, no tempo de digitação, vocês podem aumentar ou diminuir, enfim. Quantidade mínima de dígitos aceitáveis e quantidade máxima de dígitos aceitáveis. Aqui eu só estou esperando, o que eu configurei é que eu preciso que a pessoa digite 1, 2, 3 ou 4 para continuar.
Então a quantidade mínima é 1 e a máxima é 1. Se eu digitar 10, 12, não vai para frente, vai contabilizar como erro. Então a gente consegue fazer essa configuração de dígitos aceitáveis para outras funcionalidades. Por exemplo, me informa teu CPF. Eu tenho uma parte do fluxo aqui que pede. Eu vou liberar a quantidade mínima do dígitos de um CPF e vou colocar para ser a quantidade máxima, para que a gente não tenha erro. Então eu só vou para frente se eu tiver a quantidade mínima e se não passar da quantidade máxima. Então aqui nessa janela de 10 segundos, eu só vou poder digitar uma opção. Se eu digitar 1, ele já vai seguir. Não interessa se eu digitar 2 depois para ser 12, acabou. Digitei 1, ele vai para frente. Ele vai ignorar o resto da digitação. Caso eu erre, e forme alguma das opções que a gente não programou aqui dentro, ele vai disparar o áudio que está aqui embaixo. Não consegui identificar a opção desejada. Por favor, tente novamente. Digite 1 para realizar o seu pedido. Digite 2 para verificar seu cadastro. Digite 3 para consultar nossos horários de atendimento ou digite 4 para falar com um de nossos atendentes. Então aqui o áudio é basicamente o mesmo. Tá? Eu só coloquei uma parte no começo para explicar mesmo que a gente não conseguiu identificar. Se for um caso mais complexo, por exemplo, eu preciso pegar um CPF. Vocês podem colocar aqui no áudio para repetição o porquê de não ter conseguido ir para frente. Falar, olha, você informou menos de 11 dígitos, você informou um CPF inválido, você me informou o valor é errado. Vocês conseguem especificar esse erro, até para instruir, né, as pessoas que estão ligando, a informar a opção que vocês precisam para que ela consiga continuar com a navegação do fluxo. Como aqui é uma opção simples, só 1, 2, 3 ou 4, eu só resolvi verbalizar que eu não consegui identificar e pedir para ela digitar de novo, explicando, né, verbalizando todo o menu novamente. Digite 1 para realizar seu pedido e aqui a gente já consegue avançar. Né? Vamos seguir essa primeira opção. Então, digitei 1. O 1 é para realizar o pedido. Ele vai me direcionar aqui para a parte do cardápio. Aqui dentro é outro menu, tá? Um menu do TTS, e aqui a gente tem aquelas mesmas funções que eu acabei de mostrar para vocês aqui com o menu anterior. Aqui a gente só tem uma mensagem diferente. Se você quiser receber um SMS com o nosso cardápio, digite 1. Caso queira receber uma mensagem no WhatsApp com o nosso cardápio, digite 2. Se você quiser receber um SMS com nosso cardápio, digite 1. Caso queira receber uma mensagem no WhatsApp com o nosso cardápio, digite 2. Aqui eu estou dando a opção, né, do cliente escolher a melhor forma para ele receber esse tipo de informação que eu quero passar para ele. Com isso, eu resolvi configurar a opção de envio de SMS ou disparo de HSM. Então, se eu digitar 1, eu vou passar ele aqui por uma captura, né, um bloco de condicional, e se eu digitar 2, eu vou passar por outro bloco de condicional, que é referente aqui o HSM. E aqui a gente tem aquelas mesmas informações da repetição. Se eu errar, ele vai disparar o áudio da repetição, 3 vezes, aqui eu dei um tempo menor, 5 segundos, e aqui a gente só aceita uma opção, né, uma digitação. Se eu digitar 10, ele vai entender que é 1 e vai te jogar para o caminho do 1. Tá? Então a gente aceita aqui o máximo de 1. A mesma função ali do menu anterior. Caso eu venha digitar o 1, ele vai me jogar aqui para captura de menu SMS. Aqui é só uma condicional. Tá? Aqui, diferente da boteria, a gente tem um bloco específico que é só para captura de variável. Né? A gente tem um bloquinho que só faz isso, ele só captura a variável e registra. Tá? Então aqui a gente está coletando alguns valores, captura do menu. Aqui ele só está... Vocês poderiam, né, criar jogando para lugares diferentes, enfim. Aqui eu resolvi fazer com uma variável, só para a gente poder exercitar mesmo. Não. Ele poderia jogar para menus separados, mas aqui ele está jogando para o mesmo caminho. É só para identificar qual foi a intenção que a pessoa digitou aqui pela última vez. Então se eu digitar 1, ele vai entender que a escolha do menu foi SMS. Se eu digitar 2, ele vai entender que a escolha do menu foi o WhatsApp. Aqui eu poderia ter criado 2 menus diferentes, né? Um menu específico para SMS, um menu específico para o WhatsApp, mas aqui eu só criei uma variável e estou jogando para o mesmo lugar. Então a gente vai ter a informação que a gente precisa. Se eu digitar 2, ele vai salvar que a escolha do cliente nessa variável, a escolha menu, vai receber o valor WhatsApp. Se eu digitar 1, ele vai salvar na variável escolha menu o valor SMS. E aqui embaixo, a gente tem um menu de captura de variável. Com esse menu, a gente consegue captar o ramal. Diferente desse menu de cima, que é só um menu TTS, é só utilizado para navegação, aqui a gente está utilizando esse 1 e 2 só com o fim de direcionar a pessoa para outras partes do fluxo, certo? Então, nesse menu de baixo, de captura, a gente vai abrir para digitação e vai tomar uma ação com base naquela digitação da pessoa. Em vez de jogar só para um lugar específico, a gente está armazenando aquele valor e salvando em uma variável. Nesse caso aqui, a gente está pedindo para a pessoa me informar o número dela. Né? Então, por favor, me informe o seu número de celular
no formato DDI mais DDD mais número sem nenhuma pontuação. Por favor, me informe o seu número de celular, no formato DDI mais DDD mais número, sem nenhuma pontuação. Tá? Aqui, eu só estou pedindo para a pessoa me informar o número dela para que ela consiga receber esse SMS ou essa mensagem no WhatsApp com o nosso cardápio. Então eu estou dando a opção dela poder fazer digitação. Eu não quero receber, eu estou ligando num número fixo, eu não consigo receber o WhatsApp, enfim. É sempre bom dar a opção de escolha para a pessoa digitar para que ela receba a mensagem através do caminho que ela achar mais conveniente para ela. A gente deu a opção. Se você quer receber SMS ou WhatsApp, é que a gente está perguntando em qual número que ela quer receber essa informação. A mesma funcionalidade de áudio para repetição, ela pode tentar 3 vezes, tem 5 segundos para digitar, e que como é um número, eu coloquei aqui que no mínimo é 9 e no máximo é 13. O 55, 48, 9, enfim. Então a gente vai prosseguir se for no mínimo 9 e no máximo 13. Para número fixo ou celular, então acaba sendo diferente a quantidade dos números, eu coloquei as duas opções aqui. Se eu digitar menos que 9, vai para o erro. Se eu digitar mais que 13, a gente vai captar só até o que foi digitado no 13. Tá? Ele vai salvar essa informação na variável celular cliente. E essa variável a gente vai utilizar para fazer o disparo. Então eu vou ligar, vou digitar lá na minha tela 55489991. Assim que eu chegar no final da digitação, a nossa plataforma aqui, a URA, vai salvar esse valor na variável celular underline cliente. E aqui a gente vai enviar o SMS ou o HSM para essa variável. Tá? Então não vou colocar fixo aqui o número, não estou sempre dando a opção do cliente me informar aonde que ele quer receber. E através da variável eu consigo enviar para aquele número que ele me informou. Aqui no canto esquerdo é só aquela questão de encerramento mesmo. Encerramento ele está jogando para aquele bloco de cima, mesma funcionalidade. Caso eu extrapole essas 3 vezes, a gente desliga a ligação. Extrapolei também a validação, ou deu algum erro na validação, a gente acaba desligando. Tá? Vocês poderiam colocar uma mensagem específica ali para erro, para tocar, não entendi, você chegou no máximo, estamos encerrando, enfim. Aqui como é teste, eu optei só por desligar mesmo. Mas é sempre interessante colocar uma mensagem informando que vai desligar, o porquê que está desligando. Não é interessante deixar a pessoa presa aqui para sempre. Não colocar uma quantidade máxima, porque ela vai ficar só batendo naquela tecla, repetindo, e não vai conseguir avançar. Então é interessante que a gente consiga delimitar uma quantidade máxima, para não ficar segurando a pessoa aqui na linha. Errou 3 vezes, para mim é o suficiente, desliga a ligação, acaba por aqui, e ela pode tentar novamente, efetuando uma ligação para a gente aqui novamente. Aqui nessa condicional, eu só estou dizendo, caso essa variável aqui de cima da escolha do menu, que a gente criou anteriormente, captura menu, escolha menu, caso for SMS, ele vai jogar para o SMS e vai enviar um SMS. Caso for o WhatsApp, ele vai jogar para o bloco do HSM e envia um HSM. Caso ele bata aqui no SMS, ele vai enviar uma mensagem para aquele celular que a gente informou aqui, que o cliente acabou fazendo a digitação, e eu já coloquei as informações relevantes aqui do nosso SMS dentro do próprio bloco. Segue o cardápio, X-tudo, X-bacon, X-frango, X-acebolado, enfim. Aqui é uma mensagem de texto, a pessoa vai receber ali por SMS. Vocês também podem usar a variável da mesma forma que eu mostrei anteriormente, para não ter que ficar trocando. O nosso cardápio trocou, eu vou vir aqui no bloco, vou apagar o texto, colocar outro texto. Usa a variável, Cria uma variável aqui chamada cardápio, que seja, digita o valor, ele vai enviar sempre o valor que tiver dentro daquela variável. Então vocês conseguem modificar de uma forma mais fácil, sem ter que navegar em todo o fluxo, vir aqui identificar o bloco e trocar o valor. Recomendo sempre a utilização de variável, até para higienização do fluxo. A gente dispara essa mensagem para o celular que o cliente informou e confirma o envio. Disparou, ele vai tocar esse áudio aqui de baixo. Realizamos o envio do cardápio para o número celular underline cliente. Se tiver alguma dúvida ou solicitação, basta entrar em contato conosco novamente. Como eu não informei o valor para esse celular cliente, eu estou fazendo só a navegação aqui pelos menus, não teve digitação. Então não tem nenhum valor para ser informado aqui dentro dessa variável celular cliente, ele só falou o nome da variável. Na ligação, a pessoa vai fazer a digitação, vai ficar salvo o que ela digitou dentro dessa variável, e o nosso TTS vai formar, o seu número é o 4855, enfim. É sempre bom dar esse feedback, dar esse retorno para a pessoa, porque caso ela não receba, ela pode te informar do número errado. Então a gente vai falar, olha, a gente te enviou no número X. Então ela vai conseguir entender, olha, poxa, informei o número errado, não vou receber mesmo. Desliga, faz outra ligação, navega novamente no fluxo aqui e informa o número correto. E aqui a mesma função, HSM, está enviando lá para o celular underline cliente, está usando o nosso número
e está usando um template. Tá? Vocês não vão conseguir aquela mesma função de HSM que a gente tem no Home. Você não consegue escrever abertamente o que você vai enviar. Você usa um template já aprovado previamente lá pelo MEC. E o template que a gente está utilizando é esse marketing, né? Não tinha nenhum template relacionado ali a cardápio, coloquei um template qualquer mesmo, sem problema nenhum. E aqui a gente está a mensagem, né, que está dentro desse template. Eu poderia mudar aqui, escolher algum outro também, sem problema nenhum. Como aqui a integração é feita através da API, né, do próprio WhatsApp, imputando as informações relevantes lá da campanha, do número, do código de ativação, enfim, ele já vai trazer tudo que está ativo dentro desse número aqui, né. Então aqui a gente tem todas as listas, né, todos os templates aprovados no número, e eu poderia simplesmente trocar para outro template que já está aprovado lá dentro da minha conta junto ao método. Aqui só tem os links de callback, né, para a gente poder receber a resposta e o status, caso queira criar algum relatório disso, pode enviar para um callback próprio, né, a gente tem uma aplicação que capta se o cliente está recebendo, se ele visualizou, então você consegue enviar o callback aqui para uma aplicação sua mesmo para receber os status de envio, né, porque como aqui é telefone, você não vai saber nunca se o cliente de fato visualizou a sua mensagem, né, por exemplo. A gente faz o nosso trabalho e envia, caso esteja configurado um callback, aqui é o callback que vai receber a resposta, o status, né? Porque a pessoa pode responder esse HSM que você enviou. Nessa mesma função, vocês podem ter esse mesmo WhatsApp configurado na bateria, como um canal receptivo. Então, aqui dentro da Aura Cloud, ela dispara o SMS, o HSM aqui nesse nosso exemplo, né, com cardápio. A pessoa respondeu, já cai em um bot lá e segue a vida dela lá dentro do bot. Nada vai impedir esse tipo de comportamento. Caso esteja configurado, né, o receptivo em algum outro lugar, se a pessoa responder, segue a vida lá no receptivo. Aqui a gente só está fazendo o envio de ativo mesmo. Que, como eu mostrei para vocês, ele vai confirmar o envio e desliga. Então, aqui a gente desliga e vai receber o valor no encerramento, envio realizado, só para a gente conseguir identificar que realmente deu tudo certo, que recebeu, que enviou. Segue o fluxo, escolhe que quer receber SMS, HSM, a gente envia, confirma o envio, verbaliza a mensagem aqui para o cliente e desliga. Aqui pode estar sendo maçante, eu estou falando de todos os passos, etapa por etapa, mas aqui vocês vão ter que entender que isso tudo vai ocorrer com o cliente ainda em ligação. Ele vai ligar, ainda falando com você, ele vai receber um SMS ou um WhatsApp. Então a navegação dele aqui vai ser simples, vai ser rápida, ele vai informar e a gente já vai enviar. Ele não vai ter que esperar o contato. Ainda na ligação ele já recebe. Claro, o SMS tem tempo, né? Não é tão rápido quanto o HSM, depende de conexão, operador, enfim. Depende realmente do sinal, mas o HSM ele acaba sendo praticamente instantâneo. Né? Então, provavelmente com a pessoa ainda em linha, ela vai receber a mensagem e vai conseguir, nesse nosso exemplo aqui, receber o cardápio que ela optou por receber. Voltando para o menu principal, a gente tem a opção 2. Digite 2 para verificar o seu cadastro. Se eu digitar essa opção, eu vou ser direcionado para outro menu de captura de variável. Dentro desse menu, a gente está informando e para consultar o cadastro, eu preciso que a pessoa me informe o CPF dela. Certo. Para consultarmos o seu cadastro conosco, preciso que me informe o seu CPF. Perfeito. Aqui a gente está pedindo para a pessoa informar o CPF. Caso ela informe o CPF, a gente vai consultar na nossa base de dados. Tá? Eu criei uma API aqui, inclusive, para mostrar para vocês. Ela vai consultar na nossa base, dentro da nossa API. Se o dado estiver lá, a gente vai devolver a informação que ela precisa. Né? Ela está querendo consultar o cadastro dela, junto aqui à nossa lancheria, no nosso restaurante. Como é um CPF, a gente está dando um mínimo e um máximo de 11 dígitos e está salvando a nossa variável CPF. Se eu informar menos, vai estourar o tempo aqui e vai para a mensagem de erro. Não consegui identificar o seu CPF, digite novamente. 3 tentativas, estourou as 3 tentativas, a gente desliga a ligação novamente. Aqui, com a configuração dos 11, a gente só vai para frente se eu informar realmente, né, a quantidade de números necessários ali no CPF. E daqui, a gente passa para um bloco de API, igual o bloco de API que a gente tem na nossa bateria ali hoje em dia. E aqui dentro tem uma API que eu criei, tá? Uma API simples, com 2 informações, são 2 cadastros, 2 CPFs que eu coloquei lá dentro. Né? Vocês poderiam colocar qualquer tipo de informação, tá? A API é livre, é uma construção com base no que vocês precisam. Aqui, para o nosso exemplo, eu construí algo que consiga buscar um CPF e através desse CPF a gente vai conseguir informar nome do cliente, endereço, o que vocês precisarem, tudo dentro da API. Então, esses dados não estão aqui dentro da plataforma, estão hospedados em algum lugar, e os dados que eu tenho dentro da minha API, eu já mostro aqui na sequência para vocês. Então, aqui está o endpoint da minha API, MyJSON Server, tudo mais, e aqui no final tem a variável CPF, que é a variável que eu acabei de coletar no bloco anterior. Coletei os 11 dígitos, salvei na variável CPF. No bloco da API é esse valor que a gente está consultando.
né? Então ele vai consultar lá aquele CPF que eu informei, vai fazer um GET, né? Vai só buscar informação. Dentro da minha API tem um campo, um valor chamado nome e um valor chamado endereço. Isso está tudo salvo lá dentro. Então, nossa URA aqui só vai devolver aquela informação que está salva para o cliente. Consultou, achou o CPF, vai devolver a variável nome e a variável endereço, que são as variáveis que eu tenho salvas aqui dentro, não por coincidência, né? Mas para ficar mais fácil de entender, eu coloquei o mesmo nome. Então, na minha API, é nome também o valor e é endereço também, mas aqui poderia ser diferente, né? A bateria poderia salvar o endereço no valor, rua, CEP, o que vocês quiserem. Aqui para ficar um pouquinho mais simples, eu coloquei os mesmos nomes. Então a minha API tem um campo nome, o bot recebe o campo nome também. A API tem o campo endereço, o bot recebe o campo endereço também, sem problema nenhum. E aqui a gente tem a opção, dentro do bloco da API, enquanto ele está fazendo a consulta, a gente tem uma opção de fazer com que ele toque um áudio, né? Como se alguma pessoa estivesse digitando ali, só para não ficar em silêncio por muito tempo. Ele fica tocando ali um som, como se tivesse alguém pesquisando alguma coisa de fato, né? Mas tudo está ocorrendo lá dentro da nossa API. Após a consulta, ele vai devolver para esse bloco e vai tocar a seguinte mensagem. Segue os seus dados, seu nome é nome, e o seu endereço atual é endereço. Perfeito. Aqui, como eu falei anteriormente, ele está devolvendo só o nome da variável, porque não tem nenhum valor atribuído a ela, né? A gente não fez de fato a pesquisa, não pesquisou na API. Assim que eu fizer essa navegação, ele vai achar o nome e o endereço desse cliente lá na minha API. E vai preencher com esses valores aqui de forma dinâmica, né? Então ele vai dizer, o seu nome é Vitor, o seu endereço é tal. Ele vai verbalizar da forma que ele precisa para que esses dados sejam repassados lá para o cliente. E após isso aqui a gente vai captar aquele nome que estava dentro da API e já vai devolver para o cliente. Nome. Se os dados informados estiverem corretos, digite 1. Se eles estão errados, digite 2. Mesma função do menu, aquelas mesmas opções de digitação, 3 tentativas, 10 segundos, quantidade máxima de dígitos aceitos 1, na máxima e mínima. Caso o dado desse cliente esteja certo, ele vai digitar 1, o 1 só vai mandar para esse menu certo. Se quiser retornar ao menu principal e realizar seu pedido, digite 1. Se quiser encerrar esse atendimento, digite 2. Então a minha ideia é que a gente tem uma base de dados com nomes e endereços desse cliente através de uma pesquisa pelo CPF. Poderia ser uma pesquisa através de qualquer outro dado, poderia ser uma pesquisa através de CEP, pesquisa através de nome completo. Nome completo não dá, né? Porque é número que a gente aceita. Então tem que ser alguma base número, né? Porque a pessoa só consegue fazer a digitação ali pelo teclado do celular ou do telefone fixo. Então, sendo, né, uma sequência ali de números, a gente consegue criar um banco de dados, né? Uma API ali que tem essas informações. Preferi colocar CPF, a gente não trabalha com CPF, quero trabalhar com CEP. Beleza, coloca o CEP lá. A gente traz os dados que tiverem atrelados àquele CEP. Isso é o cliente mesmo que consegue configurar, né? Para necessidade que ele tem aqui dentro da nossa URA. Ele viu que o dado dele estava certo, ele volta ao menu, vai lá, faz o pedido dele, vai para o cardápio. Então a minha ideia é que se está certo, ele vai voltar, vai pedir para receber o cardápio, vai fazer um pedido. Como a gente já tem o dado, né, o endereço desse cliente na nossa API, é para lá que a gente vai enviar. A gente não vai perguntar para ele novamente o endereço. Esse endereço eu já tenho, já está salvo. Então a gente consegue enviar para lá, até para facilitar, né? Não ter que ficar fazendo muitas perguntas, mas, claro, só um exemplo, é sempre bom confirmar o endereço, né? Nesse nosso caso aqui de entrega. E, caso ele queira, ele pode encerrar. Só ligou para confirmar se está certo, ele vai pedir depois, beleza, ele digita o 2, a ligação é encerrada. A gente toca aqui uma mensagem de finalização, precisaria Brasini agradece o seu contato, se precisar basta nos ligar novamente e desliga aqui como encerramento cliente. Então ele navegou, não deu erro, ele chegou no final do fluxo e ele escolheu encerrar essa conversa. Deu tudo certo, verificou o endereço, está satisfeito, encerrou, acabou. A gente recebe lá o valor encerramento underline cliente. Caso a informação de endereço dele estiver errada, ele vai digitar 2 e o 2 vai para esse menu aqui de dados incorretos. Ele vai nos verbalizar essa informação aqui da tela. Para encaminhar a sua ligação para um de nossos atendentes e atualizar o seu cadastro, digite 1. Caso queira voltar ao menu principal, digite 2. Se quiser encerrar a ligação, digite 3. Então aqui a gente está dando a opção dele atualizar o cadastro, né? Ele identificou que estava errado, pode atualizar o cadastro dele. Ele pode voltar para o menu inicial, não quero atualizar agora, depois eu vejo, volta para o menu inicial, faz outra coisa, volta para o começo do nosso fluxo. E se ele quiser encerrar, eu vi que está errado, não quero encerrar, não quero atualizar, ele pode simplesmente desligar. A gente está dando todas as opções aqui possíveis para ele não estar forçando com que ele faça a alteração desse cadastro nesse momento. A gente está dando a opção. Se ele digitar 1, que é referente aqui à opção de voltar, ele bate no bloco do direcionador. Não, qual a opção 1 aqui?
Caso queira atualizar, desculpa, a opção de atualizar o cadastro é a opção 1. Então, se eu digitar 1, a gente vai disparar uma mensagem: estamos transferindo essa ligação para um de nossos atendentes, por favor aguarde. Aí cai lá no meu CRM, que é o homem. Nesse momento aqui a fila não está configurada, mas a ideia é basicamente essa. Então, ele vai ser jogado para um atendimento humano, e esse atendimento humano vai realizar o atendimento, vai atualizar esse cadastro, ele vai falar com o cliente em linha. Então, a ligação é transferida, sai da URA, né, sai desse nosso robô de atendimento, cai para o atendente humano, e o atendente humano segue lá o atendimento, pergunta os dados, salva aqueles dados e depois pode atualizar lá na API, né, com as informações necessárias. Então, essa parte aqui a gente joga para o humano, ele continua o atendimento lá, falando com um atendente, né, o cliente falando com o humano. A opção 2, a gente joga ele para o menu principal através de um bloco direcionador, né, só para não ter que ligar a flechinha, a setinha lá no começo. Usa em direcionador, fica mais organizado. Bate aqui, ele joga lá para o menu, bloco menu principal. E caso ele queira desligar, a pizzaria Bressini agradece. Se precisar, basta ligar novamente e desliga. Encerramento cliente. Ele navegou, ele escolheu desligar. Não foi um erro da plataforma, ele não digitou diversas vezes. A gente consegue entender que deu tudo certo e ele simplesmente desligou. Isso aqui não tem necessariamente uma função, né? Como eu falei antes, é mais para vocês terem registro, né? Não vai ter uma ação em cima dessa chave aqui. É só para que a gente consiga entender, caso necessário, que a navegação deu certo, ele não errou. Ele escolheu desligar essa ligação. Voltando para o menu inicial. Antes de voltar, deixa eu trocar aqui o compartilhamento, já até para mostrar para vocês a questão da API. Beleza. Esse endpoint que está aqui dentro do bot, né, dentro do bloco da API, MyJSON Server, é um endpoint básico lá. Está puxando do GitHub, da minha página do GitHub. É gratuito, então eu usei aqui só para fim de teste. Né? Serve para mim hospedar essa API que eu criei. Então ele vai bater nesse endpoint. Esse endpoint é esse aqui que está na tela. MyJSON Server, a única diferença que tem ali, se vocês observarem aqui dentro do bloco API, REST API /cadastro /variável CPF. Esse endpoint que está na tela aqui, ele só vai até o cadastro. Porque aqui a gente está usando o ID. Então, se lá na ligação eu informar que o meu CPF é esse 9999 ou esse 030303, ele vai para esse endpoint que está aqui, que é o CPF no final. Ele vai entender que o teu ID, né, que nesse caso a API precisa de um ID, né, nessa configuração que eu criei, mas o cliente não precisa saber que é um ID, a gente está tratando como CPF, pode ser qualquer número aqui, não tem problema nenhum, poderia ser um CEP, que seja. O bot pediu o CPF dentro da minha API, o CPF do cliente é esse aqui, esse 9, né, 99999. O nome dele está como Victor, o endereço dele está com Rua dos Testes 01, Avenida Codeseg, ativo não. Essa informação do ativo a gente nem está usando lá dentro, mas aqui poderia ter mais campos, os campos que vocês precisassem. Poderia ter endereço, nome do pai, nome da mãe, nome da avó, nome da tia, comida favorita, último pedido, o que vocês quiserem. Essa API é construção própria, né? Então vocês podem bolar algo que vai ajudar o negócio de vocês. Se eu voltar aqui para a tela, ele está me trazendo tudo que tem dentro lá do diretório de cadastro. Então só tenho 2 clientes cadastrados, um é esse CPF 999 e outro é o CPF 030, 030. Depois eu faço uma ligação ali, vocês vão ver que ele vai verbalizar certinho todas essas informações que estão aqui dentro da minha API. Né? E aqui na sequência, voltando para o menu principal, se eu digitar 2, a gente vai verificar o cadastro, que eu acabei de mostrar para vocês. Se eu digitar 3, ele vai consultar os horários de atendimento. Então, para consulta de horário, é um outro áudio. Nosso horário de atendimento é horário de atendimento, que é aquela mesma mensagem que eu coloquei aqui no fora de hora. Então, ele só está verbalizando aquela mesma mensagem, só está informando, a gente funciona das 8 da manhã até as 10 da noite, e depois disso aqui, se não me engano, ele já vai encerrar. Não, horário de atendimento, ele vai informar o horário, e que ele vai, em vez de desligar, ele está dando a opção do cliente voltar para o menu inicial, ele ligou, beleza, eles vão funcionar até as 10 horas, vou pedir agora, ele pode voltar lá para o menu inicial, ou pode escolher para finalizar a chamada. Então, se eu digitar 1, eu volto novamente para o menu, posso receber o cardápio, posso consultar meu cadastro. Se eu digitar 2, ele vai finalizar a ligação, novamente com aquela tag, né, chave de encerramento do cliente, porque não foi um erro, ele foi até o final, ele escolheu encerrar, acaba aqui a ligação, a gente desliga. Aquela mesma mensagem genérica, pizzaria agradece, se precisar basta ligar novamente. Então até que vocês conseguem observar que é parecidíssimo com a boteria, tá? A mesma interface, a questão de configuração é muito próxima. E a última opção que eu tenho aqui no meu menu é a opção 4, que é para falar com o atendente. Aqui novamente informa que vai transferir a ligação, joga para atendimento humano na plataforma escolhida. Então a ligação não precisa ficar quieta, tem que colocar o máximo de informações aqui dentro para que a pessoa consiga se auto-atender, para ela não precisar ficar sempre dependente do humano. Nesse exemplo que eu criei, ela não vai conseguir pedir sozinha, a gente só está enviando um cardápio. Se ela quiser pedir, ela vai ter que falar com o humano. Não tem, eu não criei, né,
uma integração para que ela possa fazer pedido. Mas aqui as possibilidades vêm, né, conforme o que vocês precisam. Então, nesse exemplo, se eu precisar fazer meu pedido, eu vou falar com o humano. Mas eu não preciso pegar o cardápio com o atendente. Posso receber no meu celular, recebo por SMS, recebo o cardápio, vejo as minhas opções com o tempo que eu quiser e quando eu tiver afim, eu volto, falo aqui com o humano, realizo meu pedido, faço o que eu preciso fazer. E aqui eu só vou trocar de tela, então, para a gente poder fazer a navegação aqui dentro da URA, para vocês verem basicamente como comporta, principalmente naquela questão da API, né, para vocês verem aqui a questão da captação de variável ali. Só vou trocar de tela aqui para vocês poderem escutar o áudio. Perfeito. Então, o meu ramal aqui interno é o 8000. Deixa eu até confirmar, mas acho que é 8008. É 8008, beleza. Então, se eu discar aqui para 8008, vocês vão conseguir, né, ouvir a ligação, fazer aquela mesma navegação que eu acabei de mostrar para vocês, só que aqui basicamente seria uma ligação de verdade, né? Se vocês não conseguirem ouvir, me avisem aí, por favor, que eu tento compartilhar de novo. Olá! Você ligou para a pizzaria do Bracini. Somos uma pizzaria especializada em delivery. No momento não temos atendimento presencial. Para começarmos o seu atendimento, por favor, selecione a opção desejada. Digite 1 para realizar o seu pedido. Digite 2 para verificar seu cadastro. Digite 3 para consultar nossos horários de atendimento ou digite 4 para falar com um de nossos atendentes. Quero consultar o cadastro. Digita 2. Certo. Para consultarmos o seu cadastro conosco, preciso que me informe o seu CPF. Meu CPF, que está dentro da minha API, era um monte de 9. Então, 11, 9, né? Pegou essa informação, está consultando. Não consegui identificar o seu CPF. Por favor, eu errei digite alguma coisa novamente. aqui. Tentar de novo com mais calma. São 11 vezes. Está consultando. Segue seus dados. Seu nome é Vitor Bracini e o seu endereço atual é Rus dos Testes 01, Avenida Code 7. Beleza, ele me devolveu a informação que estava dentro da minha API. Ele falou Vitor meu nome. Bracini, se os dados informados endereço. estiverem corretos, digite 1. Se os dados que lhe informamos estão errados, digite 2. Aqui, nesse caso, eu só quero verificar. Tá certo o meu cadastro? Perfeito, vou digitar 1. Falei que está correto. Certo. Se quiser retornar ao menu principal e realizar o seu pedido, digite 1. Se quiser encerrar este atendimento, digite 2. Vou encerrar, não preciso voltar, não quero fazer meu pedido agora. A Pizzaria Bracini agradece o seu contato. Se precisar, basta nos ligar novamente. E acabou. Ligação desligada. Né? Vou trocar o compartilhamento aqui de novo. Então vocês conseguiram identificar a navegação no fluxo. Aquelas informações de nome e endereço não estão imputadas ali dentro, está dentro da minha API. Ele verbalizou da forma que deveria. Navegou, verbalizou, devolveu a informação, eu confirmei que os dados estavam corretos e a nossa navegação chegou ao fim. A gente teve sucesso, né, nessa navegação e é uma ideia, né, que vocês podem... Uma ideia de construção, né, basicamente. Um exemplo de fluxo. A nossa ideia hoje era essa, mostrar para vocês um pouco como funciona, as opções que vocês têm. E acho que da minha parte é essa, eu não tenho mais, pelo menos no momento, nada construído para mostrar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para falar. Acredito que a gente não está com a equipe técnica aqui de verdade, né, a equipe da própria URA Cloud. Então, se eu não souber responder alguma coisa, provavelmente aqui a gente vai pegar as dúvidas de vocês e encaminhar para os responsáveis, depois entra em contato com vocês. Então fiquem à vontade para perguntar se tiverem dúvidas. Eu vou ficar aqui mais alguns minutinhos, fico à disposição. Deixa eu ver aqui a questão do reconhecimento, mas acredito que seja só DTMF, tá? Deixa eu só ver aqui, só um instante. Tem reconhecimento de voz também. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu até... Na parte superior esquerda a gente tem os blocos, né, da mesma forma que a gente tem lá na bateria. Aqui dentro a gente tem reconhecimento DTMF e o reconhecimento voz, né? Então vai ter a transcrição ali pelo áudio, né, já imputado, ou pelo TTS, né? Daí a gente pode usar variável ali, junto com o TTS, da mesma forma que eu usei nos outros menus. Deixa eu abrir aqui as dúvidas. Valeu, Gerson. Bom, pessoal, eu vou parar de compartilhar aqui então, vou ficar mais uns minutinhos. Fiquem à vontade, tá? Se quiserem sair, podem sair, eu vou aguardar mais uns instantes aqui. E obrigado pela presença de vocês. Tá? A gente tem essa nossa reunião aqui toda quinta-feira. Nossa equipe também divulga ali, né? Questão dos assuntos, então quinta que vem, assunto diferente. Sigam nos acompanhando aí para receber as novidades. Se vocês me permitem também, eu vou desligar a câmera aqui um instante. Tava com a mão levantada, Gerson? Não sei. Bom, pessoal, eu vou saindo aqui então. Né? Obrigado pela presença de todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.